Bom dia, eu sou Ricardo Pessuto, engenheiro agrônomo paisagista, e vou falar com vocês de jardins de luxo. A escolha desse tema foi devido ao longo de minha carreira ter a sorte e ter o foco principal em executar grandes jardins, e o título deste concede justamente por nós estarmos trabalhando com residências de alto padrão e a exigência do cliente é um pouco maior, porque nós estamos lidando não somente com sonhos, com as expectativas dos clientes, com a expectativa do arquiteto que nos contrata, mas nós estamos falando de valores que grande parte são os valores altos, né? E a logística de um jardim deste requer muita responsabilidade, muita logística, muita seriedade para montar um jardim, né? E as peças que compõem esse jardim são peças, quando eu falo peças, eu não falo só de obras de arte, não falo de vasos, não somente movelaria. Nós estamos falando de plantas de alto porte, plantas padrão alto, de grande porte, e algumas vezes plantas exóticas de difícil encontrar no mercado. É muito complicado isso, o transporte dela, a logística dela se torna um fator de grande responsabilidade, não somente de eu especificar esse produto, essa peça, essa planta, mas também do nosso fornecedor trazer essa planta até a obra, que muitas vezes essas obras não tá no eixo São Paulo, não está na capital, porque as residências ao qual eu vou mostrar para vocês, nós temos grandes áreas de terreno, e a logística desse fornecedor também é de grande importância, desde tirar essa planta sangrada no local de origem até a nossa local de implantação, respeitando as características climáticas do ambiente e a garantia dessa planta, porque essas plantas de grande porte, a garantia não é de 30 dias, né? Muitas delas chegam a ter uma garantia de 1 ano até 2 anos. Então, para isso, tem uma necessidade grande de obra, que é o fator de implantação, sabe, conhecer o solo. Eu, por ser engenheiro agrônomo, nós temos uma base um pouco melhor disso, que nós estudamos isso e estamos sempre em contato com os nossos fornecedores e contato com a terra. Isso daí é básico, né? Eu sempre falo para o meu cliente, um jardim bem formado, um solo estudado, um solo reestruturado, qualquer planta cresce. Não adianta a gente chegar com uma planta gigantesca e grandes maciços se a gente não tratar esse solo. Então eu falo que o luxo de um jardim é você saber respeitar a característica física, morfológica da planta, iniciando pela base do jardim, que é o solo, né? E um fator muito importante, que eu falo para todos os meus clientes também, é a irrigação, porque uma planta dessa que vai receber uma garantia de quase 2 anos, se não tiver irrigação, ela não vai sobreviver. Então nós já estamos tendo um patamar de uma obra que inicia com um custo operacional um pouco elevado, sim, e o cliente entende isso da necessidade física, essa necessidade técnica. Por isso que quando eu escolhi jardins de luxo, mostrar que o luxo não é somente o fator dinheiro, mas é o fator de você respeitar a característica física orgânica dessa planta, respeitar a arquitetura, respeitar as exigências, entender as exigências do cliente, para que esse sonho, essa expectativa realmente se torne realidade. Tá, ok? Eu vou iniciar com uma obra que eu tive o privilégio de ganhar o prêmio de Olga Crell, que foi o prêmio de grande importância para a minha carreira, que ela estava viva, foi o último prêmio, e eu fui privilegiado em receber esse prêmio do sétimo prêmio da Olga Crell de arquitetura, decoração e paisagismo, da própria mão de Olga Crell, que é uma pioneira na decoração, uma referência não somente nacional, mas mundial para
para a nossa profissão. Essa residência fica na cidade de Agudos, é um projeto ao qual o cliente ele tem 7 terrenos, e a casa em si não é uma casa muito grande, porque ele queria um convívio familiar e entre amigos que pudesse estender além das paredes da residência. Então ele construiu uma área social muito boa, com um gazebo muito bom, e ele queria estar humanizando isso. Nesse entanto, eu fui convidado para fazer o jardim e chegando na residência, que realmente muito grande e estava árido. A região de Agudos é uma região muito quente e a cidade não comporta, na verdade não que ela não comporta, ela não tem nenhuma estrutura para a gente comprar plantas. Temos alguns sitiantes na redondeza, alguns fornecedores, ao qual eu fui conhecer, que isso é fundamental importância quando a gente trabalha fora do eixo de São Paulo, que os nossos fornecedores não estão aqui no Ceasa de São Paulo, e sim de grandes distâncias. Lá perto existia alguns fornecedores e, por minha surpresa, esses fornecedores compravam as plantas no Ceasa e mantinham uma pequena produção. Então, nós tivemos que partir para o Ceasa e alguns outros fornecedores do eixo São Paulo, Limeira, até mesmo aquela região de Araçatuba, que também está próximo da região de Bauru. Então eu fui entender o que nós tínhamos e quais são as plantas que se adaptavam para essa região, porque é uma região muito quente, muito quente. Um solo totalmente areoso, então nós tivemos que trabalhar nessa recuperação de solo e de imediato a irrigação. O cliente entendeu da irrigação, porque nós começamos, e quando eu trabalho nessas grandes escalas de jardim, a gente começa sempre pelo topo da pirâmide, né? A gente até brinca com um desenho que a gente vai começar o jardim pelo ponto mais alto, que é a verticalização. Então a gente vai escolher quais são os pontos de grande importância desse jardim, onde nós vamos colocando as plantas de grande porte, que são as palmeiras e são as árvores. Uma vez escolhido isso, a gente passa para os arbustos, depois vai para as forrações de médio porte, as forrações pequenas, e aí vem o gramado, né? Então nisso eu entendi aonde eu precisava estar fechando com essa verticalidade, que como era uma casa de esquina muito grande, nós tínhamos que estar tendo uma certa barreira em pensar justamente que o vizinho iria iniciar uma construção que nós pensávamos que inicialmente era um sobrado. Então eu já coloquei um pano de fundo, que são as palmeiras carpentárias, e você vai ver nesse projeto que nós temos 3 frentes de palmeiras, que são as washingtonias, as carpentárias e a rabo de raposa. Que a rabo de raposa é uma palmeira um pouco mais elegante, ela tem uma folhagem mais densa e ela ficou mais próxima à piscina e à casa. As washingtonias já coloquei na lateral da piscina, ao longo da piscina, bem próximo ao muro, com a forração que eu chamo dos maciços um pouco mais elevados, né, de médio porte, porque ele chega até 1 metro, 1,20 m, que são os capins, e quando ele grande ele chega nessa altura. E não esquecendo que esses capins nós temos que fazer na manutenção, existe uma poda, então tudo isso também é explicado para o cliente, que vai chegar uma determinada época do ano que ele não vai ver vegetação nenhuma, ele vai ver aquele jardim podado. E então todas as características de planta nós sempre passamos para os clientes. E as carpentárias ali estão no fundo, bem mais distante, porque eu precisava de uma verticalidade muito maior. Então nós chegamos com palmeiras de 8, quase 10 metros de altura, né? Locamos também uma jabuticabeira, onde o cliente queria estar podendo se refrescar ao lado do redário. Quando o cliente me chamou, então, ele, por ser amante da natureza e a família inteira esportista, eles quiseram ter um jardim de uso que eles pudessem estar sempre apaixonados quando eles acordassem, quando eles chegassem em casa. Então nós temos uma diversidade de plantas tropicais muito boa, muito gostosa de se ver, e eles me pediram, como eles pescam, eles têm uma fazenda, no qual tem
um grande lago, na verdade não é nem lago, acho que é um rio que tem na propriedade deles, que eles saem sempre pescando. Eu falei assim, então vamos trazer um lago para dentro da sua residência, que é uma das características do meu jardim, sempre tem algo de água, porque inclusive ao longo da minha carreira eu iniciei também o meu trabalho estudando em Londres, jardins aquáticos, e isso me acompanha desde então. E nesse pequeno lago, nesse pequeno espelho da água, nós colocamos umas carpas, que vocês vão ver nas imagens, que coincidentemente as carpas formam um desenho de uma mandala. Isso aí é incrível, é incrível. Então, à borda desse lago, nós trabalhamos com uma vegetação rica em bromélias, que dá para perceber, inclusive, a bromélia dando flor, e depois essa bromélia, ao longo do tempo que a gente voltou a fotografar esse jardim, essa bromélia chega com uma floração de 3 metros de altura. Todos esses elementos é muito rico, né? É muito precioso. E o traçado desse desenho, por mais que nós tínhamos um espelho d'água orgânico com as bordas de vegetação tropical, a sequência do jardim se deu de uma forma um pouco mais geométrica, porque nós temos o desenho geométrico da piscina, nós temos o desenho geométrico das construções, apesar que a residência principal nós temos uma meia esfera, uma casa quase que redonda. Para isso, a entrada da casa, nós tínhamos que de cara criar um maciço vegetativo que humanizasse a forração com a vegetação que é muito alta. Então nós trabalhamos com os bambus, nós fizemos um adensamento grande de bambus para poder filtrar esse sol, porque inicialmente a cliente não queria cortina, mas depois ela percebeu que ela tinha que estar colocando uma cortina, mas os bambus ficaram incríveis. E o jardim da casa o jardim da quadra, a qual eles são amantes do esporte, como mencionei, eles fazem aula praticamente todo dia de tênis e eles brincam com os amigos nessa quadra poliesportiva. Nós fizemos um espaço com uma pérgola, com um recanto para um repouso, e trabalhamos com essa vegetação que são novamente as plantas tropicais, que está tá lindo, tá um adensamento incrível, e a iluminação, que é um dos pontos principais, que não existe jardim sem luz, à noite se transforma, né? Vocês vão ver uma apresentação de projeto, uma planta baixa, onde a gente faz onde a gente vai para o sonho, né? A gente papel aceita tudo. Logicamente, até chegar essa apresentação, a gente passa por vários processos, tem algumas perspectivas, e eu fui entendendo que a gente, para esse nível de detalhamento, esse nível de vender o seu sonho também, o seu entendimento para o jardim, nós precisávamos melhorar um pouco essa apresentação. Então hoje eu apresento um vídeo e eu sempre procuro entender o cliente quando a gente está conversando, se ele tem uma música que ele gosta, as referências de pequenos objetos, até mesmo as viagens que eles fazem. Eu quero entender esse conceito, o convívio dele.
mas no desenho eu não posso esquecer, eu tenho logicamente 99% a intuição, e isso é o nosso bom senso, desde o estudo da arquitetura, do solo, como eu já mencionei, a necessidade do cliente, mas a lógica, o racional está no projeto justamente pelo entendimento técnico do que você vai estar colocando. Então esse vídeo mostra isso. A gente tem um estudo técnico para a gente entender o que o cliente quer, a necessidade do terreno, que esse projeto era a quadra que nós tivemos que quebrar, então nós tivemos que entender como que funciona esse solo, que está extremamente compactado, que era um aterro, e para isso nós tivemos que estar trabalhando com raízes um pouco mais, menos profundas, e tinha algumas determinadas áreas que nós pudemos colocar realmente essas plantas de grande porte. Então o vídeo para nós é de extrema importância, para o meu escritório de extrema importância, para penetrar diretamente na alma do cliente. E isso daí estou muito feliz, meus clientes também estão bem felizes com essa apresentação. O projeto a seguir que nós estaremos apresentando é uma obra que eu tenho uma grande paixão por esses clientes também, é a nossa quinta obra. Trabalho com essa família desde 2009, ao qual nós nos conhecemos numa exposição que eu participo, e esse cliente visitou essa exposição, e depois de um ano ele entrou em contato comigo que ele queria o jardim, não igual o que estava na mostra, porque era um espaço pequeno, mas ele queria aquela bossa no jardim dele. E o cliente, então, executei algumas obras para ele, 4 obras, essa obra que eu vou apresentar para vocês é a quinta obra, que fica no condomínio de Laranjeiras, lá em Paraty. O condomínio é um espetáculo, são casas realmente luxuosas, os jardins encantadores, e a casa dele não era uma casa muito grande, eu acho que era a casa menor do condomínio, mas era uma casa colonial, linda, pequena, mas aconchegante, encrustada no morro, assim, no pé do morro, aquela mata maravilhosa, com a flora e a fauna na casa dele. E ele tem o pai dele com 90 anos, e o pai dele já tem uma certa dificuldade em andar, em caminhar, e ele queria aproveitar o verão, e ele pegou a casa em final de setembro, e nós tínhamos que executar o jardim em 3 semanas, porque eles queriam passar Natal e Réveillon lá. E ele falou: Ricardo, eu quero uma piscina. Desde o projeto, você fazer o projeto, apresentar o projeto para o condomínio aprovar e você executar um jardim em 2 meses. Então a gente teve que mobilizar uma grande equipe de engenharia. E quando ele falou que o pai dele tinha uma certa dificuldade de mobilização, que eu fui conversar com o pai dele, entender a logística da família, que tem uma garota de 15 anos, que também queria estar levando os amigos para casa de praia, eu falei: por que nós não... E a casa estava distante do mar, né? Lá para ir você tem que ter carrinho de golfe para poder até o mar. Então isso você já vê que o jardim é um jardim de luxo, porque nós estamos num condomínio de luxo, e o jardim ele ia ter que correr nessa execução. Eu falei assim: então vamos ver o seguinte, vamos trazer o mar até vocês. Já que o mar está distante, a gente vai trazer o mar até vocês. Com isso, a piscina de alvenaria, de azulejo e tudo mais, tirei isso aí da ideia dele, principalmente tirar da ideia da garota que tem 15 anos, da filha do meu cliente, 15 anos, que ela queria piscina para mergulhar de cabeça com os amigos. E eu apresentei a ele um projeto de uma piscina natural, a qual nós iríamos começar essa piscina numa praia de areia, que pudesse colocar as cadeiras para tomar sol, e o pai, principalmente do pai dele, puder descer essa praia, porque todo o fundo dela é de pedra e cascalho, então é um degrau natural. O pai dele ia ter segurança pelas pedras de descer, e se ele caísse, se equilibrasse, ele ia cair na água. Então e o pai dele é atleta, foi atleta, então ele
nada muito bem até hoje, e a água serve como uma terapia. O espaço era uma garagem, e embaixo é uma laje, e nós tivemos que entrar com retroescavadeira, e isso é a dificuldade da obra, que eu quero para ser executada em 3 semanas de obra, depois a aprovação de condomínio e tudo mais, se estendeu um pouco mais, mas nós conseguimos entregar a obra a tempo. Então novamente aborda essa vegetação, não tive escolha, o projeto não teve projeto de distribuição de massa verde. O que existe, o que vocês vão ver, é o estudo é um projeto que a própria prefeitura, o condomínio passou para mim, que é justamente aonde que se pode construir. E o meu croquis, o projeto, diferente de tudo que vocês já viram agora, foi um esboço do que ia ser a piscina, porque eu não tinha o que projetar. Eu falei, não tenho o que projetar aqui. O projeto, eu vendi a imagem do que eu quero através do portfólio da empresa e através do meu portfólio, apesar que ele já conhece o meu trabalho, então foi uma coisa, foi rápida. Ricardo, eu quero uma piscina, o que você vai fazer? Vamos lá, fomos até lá, a gente foi, fizemos um passeio incrível, visitei, voltamos e na hora eu falei, a sua piscina vai ser isso. Mostrei uma ameba, ele falou, ok, vamos executar. Aí eu fui fazer uma outra viagem de reconhecimento da área, conheci os viveiros locais novamente e lá eu fui pegando. Eu tive essa liberdade, inclusive de custo, porque eu não sabia o que ia precisar. O terreno tem buraco, não tem buraco, tem laje, não tem buraco, porque a gente estava cavando, tinha uns buracos que, como estava no nível do mar, a gente não podia fazer muita coisa, então eu não sei o que ia nos esperar. Então a gente foi abrindo e vamos vendo, aqui eu quero um pouco mais de dracena, aqui eu quero um pouco mais de helicônia, aqui eu quero mais alpíneas, aqui estou precisando em inhame preto, aqui estou precisando de bromélia, aqui estou precisando disso. Então eu fui atrás da região e a gente ia pegando. Logicamente que eu tive essa liberdade com o cliente, que como eu já lhes disse, é um cliente que eu tenho amizade, uma grande amizade, é a nossa quinta obra, então eu tive isso. As plantas grandes e grande porte já tinha no local as palmeiras, algumas palmáceas já tinha, que essas palmeiras nativas, tive que transferir algumas do local, mas as outras palmeiras nós tivemos que introduzir e toda a logística de novo, de subir morro, porque ali não é fácil chegar, não pode nem parar caçamba na rua, porque o condomínio não permite, isso tem que ser a caçamba dentro do próprio jardim, então a logística de montar isso foi muito complicado. Mas o resultado final é incrível, porque a gente, nesse lago natural, eu consegui colocar as plantas aquáticas, os peixes que ajudam na filtragem, né? E fizemos um deck, que é onde embaixo desse deck está toda a parte de estrutura de filtragem. Nesse deck está bem à frente da residência, nós colocamos o mobiliário e executamos esse jardim em 4 semanas, 5 semanas, né? Nós demoramos 2 semanas a mais, por causa justamente da logística de encontrar essas tubulações da casa antiga que tinha que mudar, e tinha umas coisas além, embaixo dessa garagem do antigo proprietário. Mas a família dele ficou super feliz, a filha dele ficou extremamente feliz, porque abriu um uso da piscina totalmente inusitado, porque até então está todo mundo acostumado com piscina de clube, da casa, dos condomínios, e uma piscina natural, você mergulhando, e não que você vai mergulhar, você vai engolir um peixe, óbvio que não, mas porque eles se afugentam para as pedras, mas a brincadeira que se tornou isso é incrível, e o pai dele é extremamente feliz, porque ele consegue entrar na piscina sem cair, sem pegar escadinha, não tem, então ele está super feliz, porque nós temos um córrego que é justamente a nascente, que fica do lado da janela dele, então ele abre a janela e ele vê aquele pequeno córrego como se fosse da natureza, como se fosse a nascente do local, porque não dá para perceber que aquilo foi feito. É muito real, muito realista, né? Então, quando a gente trabalha com jardins de luxo,
jardins de grandes portes, e não necessariamente isso que eu quis mostrar, que os jardins, eles não precisam ser de luxo, não precisa ser áreas gigantescas. O jardim de luxo está no seu conceito de exatamente você entender o que o seu cliente quer. Respeitar as características todas que eu já mencionei. Logicamente que o jardim de luxo tem um poder aquisitivo, um pouco maior. Executar uma piscina natural em 3 semanas não é barato, mas principalmente quem é que vai cuidar dessa piscina? Quem é que vai cuidar dessas palmeiras todas que tem a necessidade de água assim enquanto ela não se pega, numa região praticamente seca, é muito quente. Então assim, o executar é fácil, o se manter é complicado. Então o escritório Pessuto Paisagismo tem a preocupação de mostrar para o cliente e dar para o cliente o que é necessário para cuidar desse jardim. Então, se não é minha equipe que executa, ou se não é minha equipe que faz a manutenção, eu vou explicar para quem quer que seja quais são os necessários básicos de uma boa manutenção. Porque esse jardim tem que ser cuidado, esse jardim precisa dar flor, esse jardim precisa dar sombra e dar frutos. As borboletas têm que aparecer, a gente já não vê mais borboletas nos jardins, a gente não vê mais libélula, alguns passarinhos, algumas maritacas apenas. Mas cadê os passarinhos cantando, cadê os beija-flor? Então quando eu uso vegetação que atraem esses animais. Isso é necessário, a gente precisa ter esse convívio, porque o meu lema é justamente levar a natureza de encontro ao homem. Eu tenho a necessidade de, quando um jardim em São Paulo, acabar um pouco desse cinza, dessa onda cinza, né? Piso cinza e tudo mais. O concreto está muito estabelecido, está muito enraizado para nós. E o cliente, ele quer praticidade, mas a nossa intenção e a nossa obrigação e o meu dever é mostrar para os clientes novas espécies, novos produtos, novos revestimentos, novos pontos de luz, os LEDs estão aí, qual a angulação necessária para uma iluminação, iluminar uma palmeira de 8 metros, qual a iluminação, qual que é o ângulo certo para iluminar um arbusto ou uma forração. Então, o jardim a gente detalha ponto por ponto para que o cliente, ao longo da sua execução, não tenha dificuldade de encontrar os produtos, de aceitar o budget da obra e depois da obra concluída a gente visitar o jardim depois de 2, 3 anos, que é o caso da bromélia que eu mencionei no começo, que inicialmente a bromélia não chegou com flor e quando eu visitei o jardim depois de 2 anos, estava com uma flor de 3 metros de altura. Isto é luxo. O cliente entender, o cliente respeitar, deixar a natureza agir, a equipe que está na manutenção respeitar o nosso projeto. Logicamente que algumas plantas elas vão definhar e tem a sua vida própria de manutenção, né? A partir do momento que você faça uma boa adubação e conserva essas plantas, as plantas são perenes, as plantas vão dar flor, tem época que ela está mais vistosa, tem época que ela não está tão vistosa, é a lei da natureza agindo no seu processo, isso é respeitar. Né? Se dá alguma praga, se dá alguma doença, a gente vai cuidar e a gente vai agir com isso e vai respeitar e vai cuidar e vai manter. Espero que vocês tenham apreciado, tenham gostado, tenham aprimorado, aprendido para alguns, ou que tenham até mesmo contribuído de alguma forma com um novo olhar
conhecer um pouco mais do Pessuto, do meu trabalho, da minha essência de trabalho, e agradeço novamente a participação, que é de fundamental importância para qualquer escritório, é fundamental importância para a vida, né? A gente poder estar contando e podendo divulgar, poder mostrar o nosso trabalho e, sobretudo, a gente levar realmente a natureza de frente ao homem, para que a gente possa, nesse mundo caótico, chegar em casa e se deparar com uma natureza organizada, e o jardim florindo, beija-flor chegando, as borboletas ressurgindo, fruto, jabuticaba dando fruta, a carambola soltando as flores, depois você pegar essa carambola, levar para dentro da sua casa, fazer um suco. Isto é luxo. Você está com a família, desfrutar de um convívio social, para não somente familiar, como seus amigos, num jardim que dê flor, que dê fruto, que dê alegria, que dê amor, principalmente a quem estiver usufruindo disso. E isso eu sou muito grato, muito grato, muito grato a Deus, essa oportunidade que eu tenho, que eu sempre busquei desde a minha formação, desde do meu teste vocacional, que na verdade esse teste vocacional começou quando eu era pequenininho, visitando e passeando por jardins, por feiras, feira do figo, feira do morango, indo para o meu sítio, indo para a antiga fazenda do meu avô, em Araçatuba. Sempre a natureza esteve muito perto de mim, né? E poder estar trabalhando com um hobby, isso também é luxo, né? Fazer do meu hobby o meu trabalho e a minha evolução como profissional, como ser humano, isso é luxo, isso eu sou muito agradecido. Então eu espero que vocês tenham apreciado, tenham gostado, tenham contribuído com alguma forma para que vocês possam estar também tendo esse momento de descanso, de relax, vendo essas imagens incríveis de projeto do escritório Pessuto Paisagismo. Obrigado.